Bom, pessoal, e dando continuidade ao conteúdo, a gente agora vai aprender como é que a gente traça o gráfico de uma função quadrática, ok? Preste muita atenção que vai vir virão muitas questões relacionadas ao gráfico da função quadrática, questão de vestibular, questão de SAEP, então fiquem ligadinhos aí nessa aula que vai ser importante, ok? Então, vamos lá. Em um sistema cartesiano ortogonal, o que é um sistema cartesiano ortogonal? O que é ortogonal? É um sistema de retas e aqui no meio eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Então, um sistema ortogonal é só isso aqui, essas duas linhas concorrentes. O eixo do x e o eixo do y, só isso. O gráfico de uma função quadrática é representado por uma curva, a qual damos o nome de parábola. Isso aqui, chamaremos isso de parábola. A parábola terá concavidade voltada para a concavidade, é a abertura, tá, pessoal? E essa abertura, essa concavidade será para cima quando o meu A for maior que zero. Porque a gente vai trabalhar em cima disso aqui, né? AX ao quadrado mais BX mais C, que representa a função do segundo grau. Então, quando esse A aqui for maior que zero, essa concavidade será para cima. Quando esse A for negativo, ou seja, menor que zero, essa concavidade será voltada para baixo. Essa abertura será voltada para baixo. A gente vai ver nos exemplos a seguir. Vejam só, diferente da função do primeiro grau, que era uma reta, bastava a gente ter dois pontos e ligar essa reta. Já uma parábola, a gente vai precisar de mais coisas, certo? A gente vai precisar calcular os zeros da equação dada, da função dada, e a gente vai precisar calcular também o vértice dessa parábola, tá? Então, a gente vai precisar de, no mínimo, 3 pontos, tá? Então, vamos lá, aprender os zeros da função, a gente já sabe como é que calcula, que é o x1 e o x2, usando aquela fórmula. E o vértice da parábola são as coordenadas do vértice da parábola serão dadas por o x de v e y de v. Calma que eu vou explicar. Para calcular o que é x de v? É o x do vértice. Usaremos a fórmula menos b sobre 2a. E para calcular o y de v, que é o y do vértice, usaremos a fórmula menos delta sobre 4a, tá certo? Então, vai me dar aqui a ordenada x e y, ok? Vamos ver agora os exemplos a seguir. Então, vocês vão entender melhor por meio desse exemplo aqui, tá? Vou fazer 2 exemplos para ficar bem claro para vocês. Então, quando eu disser assim, para vocês traçarem o gráfico da função quadrática, vocês vão começar calculando os zeros dessa função, que a gente já sabe, né? Através daqui, daquela forma, vai ficar assim. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, quem é b aqui? b é o menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que não tem nada, então é 1, vezes c, que é menos 3. Então, vai ficar 4, né? Menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, 4 mais 12, o meu delta deu 16. Posso continuar, porque 16 tem raiz quadrada e é maior que zero. Então, aqui eu vou para a segunda parte, certo? Então, a segunda parte é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, vai ficar assim, x é igual, o meu b é menos 2, então, menos daqui com menos daqui, vai ficar 2 positivo. Mais ou menos raiz de delta, delta deu 16, então, no lugar de delta, 16. 2 vezes a, e a é 1. Então, vai ficar x é igual a 2, mais ou menos, raiz de 16 é 4,
dividido por 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu vou ter o x1 e eu vou ter o x2. x1 e x2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4 vai dar menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1. Então, o primeiro passo já foi, que é calcular o x1 e o x2. Deixa esses dois valores aqui. A gente vai precisar deles. Deixa eles aqui guardadinhos. Vamos agora para a segunda parte, que é calcular o vértice da minha parábola, com aquelas duas formas que eu disse anteriormente. Então, vamos começar calculando o x do vértice, e é menos b sobre 2a, tá? É só substituir, olhar a forma, repetir e substituir. Então, o x do meu vértice vai ser menos b. Quem é b? B é menos 2. Menos 2 com menos daqui com menos daqui vai ficar 2 positivo, dividido por 2 vezes a. E quem é o meu a? A é 1. Pronto. Vai ficar o meu x do vértice, vai ficar 2 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Então, o x do meu vértice é 1. Então, aqui, ó, encontrei o x do vértice. Agora, eu vou encontrar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, y do vértice, quem foi o meu delta? Eu vou olhar quem foi o meu delta, foi 16. Então, vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 16, porque aqui tá positivo, aqui tá negativo, então vai dar negativo. Dividido por 4 vezes a, e a é 1. Então, y de v, y do meu vértice, vai ficar menos 16 dividido por 4, que vai dar menos 4. Então, achei o y do vértice. Pronto, recapitulando. Vai ficar bem comprido, mas não se espantem. É coisa fácil, coisa simples. Então, a primeira parte, calculei o meu delta, calculei o meu x1 e o meu x2. Vim para cá, repeti a fórmula do x do vértice e calculei o x do vértice. Repeti a fórmula do y do vértice, calculei o y do vértice. Agora, a gente vai jogar tudo isso no gráfico, certo? E tem mais um detalhe. O meu gráfico, obrigatoriamente, vai ter que passar sempre por esse ponto aqui, ó. Pelo ponto C. Então, o gráfico vai passar pelo x1, vai passar pelo x2, vai passar pelo vértice e vai passar pelo C. Veja que já aumentou o número de pontos. Na equação do primeiro grau, na função do primeiro grau, eram só 2 pontos de tração a reta. Veja quantos pontos tem a do segundo grau. Vai melhorando, né? Piorando não, vai melhorando. Então, vamos traçar o nosso gráfico. Pronto, pessoal. Para ficar mais curto o vídeo, o que foi que eu fiz? Tracei aqui, ó, o eixo do y, o eixo do x, a ordenada e a abscissa. Tracei, orientei com as setas e com a origem, com o meu zero, tá? Pronto, isso aqui é para todo o gráfico, começa desse jeito. E agora, vamos começar a marcar os pontos. Eu vou marcar no eixo, aqui temos x1 e x2. Ah, tá dizendo x e x. Então, eu vou marcar no eixo do y? Não. Se é o x, então, eu vou marcar no eixo do x. Vou marcar esses 2 pontos no eixo do x. Eu vou marcar o 3 e eu vou marcar o menos 1, que são os zeros dessa função. Então, no eixo do x, eu vou marcar o 3 e eu vou marcar o menos 1. Para a direita, os valores positivos. Voltando para a esquerda, os valores negativos. Então, eu vou marcar o 3 e o menos 1. 3 é positivo, então, ele vem para aqui, para frente. Então, 1, 2, 3. Então, aqui está o primeiro ponto. O ponto 3, vou marcar ele aqui, com a bolinha. E o outro ponto é o menos 1. Menos 1 é voltando. Veja que a gente procura deixar mais ou menos a mesma distância.
Então, aqui, mais ou menos por aqui, eu vou ter o menos 1. Veja, é a mesma distância. Aqui é o 1, aqui é o menos 1. Então, ó, marquei, tá? Pronto, eu já marquei os meus 2 pontos, o 3 e o menos 1. Aqui viria o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante. Pronto. Vamos agora marcar o vértice dessa parábola, tá certo? Vamos marcar no eixo do X, eu vou marcar o 1. O 1 já tá aqui, ó. Então, 1. Só que agora eu não vou fazer uma bolinha no 1. Eu vou ligar, porque isso aqui é um par ordenado. Eu tenho o X e tenho o Y. Então, eu vou ligar esses 2 pontos para encontrar o meu vértice, ok? Então, primeiro eu marquei o 1, tá aqui. E agora eu vou marcar no eixo do Y, já tá dizendo, ó, Y do vértice. Então, no meu Y, eu vou marcar o menos 4. Então, para cima estão os valores positivos de Y e para baixo estão os valores negativos de Y. Então, eu quero marcar o menos 4. Então, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2, aqui está o menos 3 e aqui está o menos 4. Pronto. Agora, é só descobrir aonde está o meu vértice, o vértice da minha parábola, ok? O vértice é o que vai dividir a parábola ao meio. É o ponto de simetria dessa parábola. Vai ficar bem no meio da parábola. Então, ó, é o ponto 1 e o ponto menos 4. Então, eu vou ligar o 1, eu vou pontilhando. Com a régua vai ficar melhor, né? Então, eu vou pontilhando aqui, ó. Pontilhando o 1 e o 4. E eles vão se encontrar bem aqui. Veja que esse ponto ficou bem no meio desses dois, do X1 e do X2. Veja que ele tá dividindo bem aqui, ó, ao meio. Mesma distância que tem daqui para aqui, tem daqui para aqui, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos com calma. Marcamos, vamos recapitular. Marcamos o meu X1, que foi o 3. Marcamos o meu X2, que foi o menos 1. Marcamos o vértice, que foi o 1 com o 4. E, por último, nós vamos marcar o ponto C. Aonde é que vai ficar o ponto C? No X ou no Y? Sempre vai ficar no Y, tá? Então, a gente vem aqui, ó, onde é o menos 3? Aqui tá o menos 1, aqui tá o menos 2, aqui tá o menos 3. Então, vai ter que passar por aqui também. Se não passar, a gente fez alguma coisa errada. E a abertura da minha parábola, ela vai ser, já tá, os pontos aqui já estão indicando que a abertura será para cima. Quem é o meu A aqui? O meu A é 1. Se o meu A é 1, 1 é positivo. Então, se é positivo, a parábola estará sorrindo. A abertura será para cima. Quando aqui é negativo, a parábola fica triste. Ela fica voltada para baixo, certo? E agora, eu só vou ligar os pontos e traçar a minha parábola. Então, a gente vai começar daqui, ó. Vai, desce e sobe. Pronto. Ficou mais ou menos, mas, enfim, é o que temos. Então, aqui está a minha parábola. Eu passei por todos os pontos. Passei por X1, passei por X2, passei pelo C e passei pelo vértice. Como aqui o vértice ficou aqui embaixo, essa parábola, ela tem ponto mínimo, tá? Se o vértice tivesse ficado aqui em cima, ela teria ponto máximo. Como tá voltado aqui para baixo, então essa parábola, ela tem um ponto mínimo. Quer dizer que o limite dela é até aqui, que é o vértice, é o limite. Ela não pode vir aqui e passar por aqui, não. Tem que passar por esse ponto. É o ponto mínimo dessa função, ok? A gente vai entender isso direito quando a gente for empregar isso aqui nos problemas. Pronto. Tá pronto o meu gráfico. Dá mais trabalho do que o do primeiro grau, né? Mas a gente chega lá. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Primeiro passo, calcular o X1 e o X2. Não desistam, a gente chega lá.
Então, vamos repetir a fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, aqui nós temos o 2. 2 ao quadrado menos 4. A agora é menos 1. Então, no lugar do A, vai ser menos 1 vezes C, que C é 3. 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Delta, novamente, coincidentemente, deu 16. Ok? Continuando, vamos calcular agora o x1 e o x2. A segunda parte da fórmula, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, o x será menos b, menos da fórmula, só que aqui tá mais, então mais com esse menos vai ficar menos, menos 2. Mais ou menos raiz de delta, e delta foi 16. Dividido por 2 vezes a, e a é menos 1. Então, x vai ser menos 2, mais ou menos raiz de 16 vai dar 4. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, daqui nós teremos o meu x1 e nós teremos o meu x2. Primeiro a gente soma, depois a gente subtrai. Menos 2 mais 4, ou 4 menos 2, dará 2. 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Menos 4 dividido, ou menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 vai dar 3 positivo. Pronto. Temos aqui o nosso x1 e o nosso x2. Aí você pode dizer, eita, professora, deu a mesma coisa. 3 e menos 1, 3 menos 1. Mas veja, aqui o x1 foi 3. Aqui o 3 é o x2. O x2 deu menos 1. E aqui o x1 foi que deu menos 1. Então, tá trocado, justamente porque os sinais estão trocados. Ó, onde tem mais é menos, onde tem menos é mais. Os valores são iguais, mas os sinais estão trocados. Então, cada caso é um caso. Pronto, calculamos x1 e x2. Agora, o que é que vem? O vértice. Calcularemos o vértice. Quais são as fórmulas? As mesmas aqui. Então, vamos calcular primeiro o x do vértice. Repetindo, menos b sobre... Repetimos aqui, ó, menos b sobre 2a. E agora é só substituir os valores. X do vértice, quem é o meu b? É 2. 2 o quê? Positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes a. A é menos 1. Então, o meu x do vértice, cuidado com esses sinais, tá certo? Que é onde vocês podem se complicar. Então, vou repetir aqui em cima, menos 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, o meu x do vértice, ó, divisão, menos com menos vai dar mais. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, achei o meu x do vértice. Beleza? Agora, eu vou achar o y do vértice. Ok? Vamos lá. O y do vértice vai ser menos delta dividido por 4a. O delta foi 16, então mais com menos vai ficar y do vértice é igual a menos 16 dividido por 4 vezes a. E o meu a é menos 1. Então, o y do vértice é menos 16 dividido por menos 4. Y do vértice, menos com menos, vai dar mais 4. Então, achei o y do vértice, 4. Pronto. Encontrei tudo que eu precisava. E tem aqui o meu C, que é o 3. Aqui em cima, o C era menos 3, por onde passou aqui, ó. Nesse caso, vai ter que passar não pelo menos 3, mas pelo 3 positivo, que é o meu C. Vai ter que passar por esse ponto 3 no eixo do Y. Vamos lá. Deixa eu orientar aqui o meu gráfico.
Pronto, pessoal. Ó, orientei o meu gráfico, tracei aqui as retas X e Y com as minhas setas e o meu zero aqui no meio, a minha origem. E agora é só pegar todos os valores que eu calculei e jogar aqui no gráfico. Primeiro passo, o que é que eu vou marcar? Eu vou marcar o meu X1 e o meu X2. Então, no eixo do X, óbvio, eu vou marcar o -1 e o 3. O -1 tá aqui, né? Pra cá, não são os valores negativos. Então, o -1 tá aqui. Então, eu marquei o -1. Pronto. E vou marcar também o 3, que é positivo, então é pra cá. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 aqui. 3. Vou marcar aqui o 3. Pronto. Marquei o meu X1 e marquei o meu X2. Pronto. Agora, eu vou marcar o vértice. No X, o meu vértice foi 1. Então, no X, o meu vértice foi 1. E no Y, o meu vértice foi 4. Já não é embaixo, já é em cima. 4 é positivo, então os valores positivos estão para cima. Então, vamos lá para cima. 1, 2, 3, 4. 4 é aqui. Pronto. Marquei o X do vértice e marquei o Y do vértice, que foi 4. E vou juntar esses dois pontos para formar o meu vértice. Então, eu vou ligar para cá com um pontilhado até aqui. Pronto. Aqui está o meu vértice, justamente, ó, bem no meio. Aqui está o meu vértice. Marquei X1, X2, liguei aqui o meu vértice no X e no Y. E o meu ponto C, o C é o 3, então o 3 está aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o meu 3 está aqui. Vai ter que a minha parábola tem que passar por aqui também, ok? E agora é só ligar. Ela será voltada para baixo. Por quê? Porque o meu A, ó, é negativo. Então, a carinha triste é para baixo. Então, eu vou ligar todos esses pontos e vou descer aqui. Pronto. Essa é a minha parábola. Essa parábola daqui, ela tinha ponto mínimo, porque tá aqui embaixo. Essa, como ela está virada para baixo, ela vai ter ponto máximo. Pronto, ó, ponto mínimo embaixo e ponto máximo em cima. Por que ponto máximo? Porque aqui é o máximo que esse grafo vai chegar. Ele não vai passar disso. Aqui é o máximo. Beleza? Parou aqui, ó, no meu 4. Então, o ponto mínimo daqui foi -4 e o ponto máximo daqui foi 4. Então, se eu perguntar, qual o ponto mínimo da parábola tal? Qual o ponto mínimo dessa função aqui? Aí, você vai ter que calcular isso aqui, o x do vértice, o y do vértice. Então, você vai dizer, o ponto máximo dessa função é 4, porque não pode passar daqui, certo? O ponto máximo ou o ponto mínimo, vocês já sabem, é o y do vértice. Então, é isso, pessoal. Estudem direitinho, porque tem serviço para essa semana, né? Façam a correção. Vou pedir mais uma vez, vou aconselhar carinhosamente. Não é nem cobrar, é aconselhar. Não acumulem, tá? Porque eu já dou o espaço de uma semana para vocês. Eu nem cobro no mesmo dia, na mesma hora. Tem gente que entrega, ótimo, parabéns, perfeito. Mas tem gente que eu sei que não dá conta, não consegue, enfim. Então, eu já deixo flexível aí uma semana. Então, não é justo, né? Vamos cumprir direitinho para ver se essa semana atropelou. Eu tive que postar terça e quinta. Então, fica difícil. Eu termino atrapalhando vocês e vocês me atrapalhando. Tá certo? Pronto, é isso. Cheiro, estudem direitinho.